Om Agyanatimirandasya Gananjana Shalakaya Chakisumilitanjana Tasmai Shri Gurave Namaha. Vamos para a leitura. Bhagavad Gita, capítulo 7, o conhecimento acerca do absoluto. Nós estamos... Só um minutinho, por favor. Faz o mantra de introdução a o Namo Bhagavate. É certo, desculpa. O Namo Bhagavate Vasudevaya. O Namo Bhagavate Vasudevaya. O Namo Bhagavate Vasudevaya. Repetindo, capítulo 7, o conhecimento acerca do absoluto, hoje a leitura é do verso 11 e verso 12. Verso 11. Eu sou a força dos fortes, desprovida de paixão e desejo. Eu sou a vida sexual que não é contrária aos princípios religiosos. Ó Senhor dos Bharatas, Arjuna, repetindo o verso. Eu sou a força dos fortes, desprovida de paixão e desejo. Eu sou a vida sexual que não é contrária aos princípios religiosos. Ó Senhor dos Bharatas, Arjuna. Verso 12. Fique sabendo que todos os estados de existência, sejam eles em bondade, paixão ou ignorância, manifestam-se por minha energia. Num certo sentido, eu sou tudo, mas eu sou independente, eu não estou sob a influência dos modos da natureza material, mas eles, ao contrário, estão em mim. Repetindo, verso 12. Fique sabendo que todos os estados de existência, sejam eles em bondade, paixão ou ignorância, manifestam-se por minha energia. Num certo sentido, eu sou tudo, mas eu sou independente. Eu não estou sob a influência dos modos da natureza material, mas eles, ao contrário, estão dentro de mim. Hare Krishna. Hare Krishna. Obrigado, Tulasi, por fazer a leitura dos Gotas Védicas. Obrigado também pela condução da nossa assembleia, né, durante o trajeto do Samadhi, né, no caminho dos mantras. E vamos dar, então, sequência ao nosso sadhana. Agora nós vamos realizar o procedimento de, chama-se Anaprashana, que significa nutrir-se, né? Tem uma cadeia de montanhas nos Himalaias, notadamente no Nepal, que se chama Annapurna. Purna significa completa, e Ana, que significa nutrição. Annapurna, que significa nutrição completa. Ok? Então, o sadhana, ele fica completo quando nós assimilamos os conhecimentos. Nós ouvimos os sábios locais onde acontecem os sadhanas. Os sábios ficam à disposição para dar informação e conhecimento e orientação após os peregrinos fazerem as suas peregrinações aos locais sagrados. É dito que aqueles que vão aos locais sagrados de peregrinação, mas que não se dedicam a ouvir os conhecimentos oferecidos pelos homens santos ou os sábios, que são como rios predispostos a desaguar por compaixão seus conhecimentos, aqueles que não se importam em aprender os conhecimentos espirituais dos sábios autorrealizados e iluminados, são semelhantes, né, a os animais que vivem nos locais sagrados, porque aí há pássaros, insetos, peixes, vacas, búfalos, cavalos, todo tipo de animais também vivem nos locais sagrados. Entretanto,
eles não assimilam informação. Então, a mera prática da religião, sem interesse em absorção de conhecimento, é equivalente àquele que peregrina no local sagrado, mas não finaliza o procedimento que conclui o conhecimento. Então, o sadhana é completo quando aquele que pratica o sadhana aproveita o seu bem-estar ou a sua atualização de purificação do coração para absorver sementes de futuro, que são os conhecimentos que libertam o ser. Então, por isso a função dos gotas védicas, porque são pequenas gotas que regam as sementes dos mantras. Tá? Orações sem práticas de austeridades são semelhantes às sementes colocadas numa terra estéril. Ela seca ou será comida pelos pássaros. Como certa vez Jesus disse que o reino de Deus é semelhante àquele que semeia sementes. Algumas caem em terras áridas e secam. Outras caem à beira das estradas e os pássaros vêm e comem. Mas há aquelas que caem em terra fértil. Essas enraizam, germinam e dão frutos 100 por 1. A metáfora que ele deu, né? Então, um coração apropriado receberá as sementes dos mantras e essas sementes se enraizarão e produzirão efeitos que são os frutos. Tá? Nós temos o nosso livre-arbítrio e nós podemos decidir regar essa semente ou não. Tá? E essa semente ela é regada com o cultivo de conhecimento. E o cultivo de conhecimento chama-se Shravana. Shravana significa ouvir. Mas o ideal é ouvir com esse ouvido e tapar esse, para que não saia por aqui. Porque senão você acaba também gastando o tempo daquele que está predisposto a ensinar. Então você tem que tomar a precaução de ouvir por um lado e fechar o outro, para manter o conhecimento dentro de si, para que ele se reproduza dentro de você. Tá? É difícil fazer isso porque nós estamos acostumados com muita informação e descartável. Né? Informação descartável. A gente olha e já muda de tela e já vai rapidinho para outra. Muito rápido e descartável as informações. Então, tomem precaução para não colocar essa informação dentro das muitas informações que você recebe que são descartáveis. Essa informação ela não é descartável, ela é relevante e ela define o resultado final da sua existência. Se você volta a renascer entre humanos, e toda vez que você renasce entre humanos, o resultado é o mesmo, como Krishna menciona, para aquele que nasce, para aquele que renasce, a morte é certa, e para aquele que morre, o renascimento não é absoluto, não é certo, porque essa pessoa pode alcançar a morada suprema. E ele diz que aqueles que alcançam a minha morada suprema jamais retornam a renascer no mundo dos mortos. Ele chama o mundo chamado material de o mundo dos mortos, onde as pessoas acreditam realmente que estão vivas, quando na verdade elas estão num estado de sonambulismo, em que elas estão caminhando para um processo de decantação, ou de degradação, de decadência dos corpos. E isso assusta a alma, porque é artificial, a alma é eterna. Mas a experiência da decadência é artificial. Então, a gente tem que lidar com essa situação de uma maneira com mais dignidade e sobriedade possível, entretanto, saber que esse é um problema que tem que ser resolvido nessa vida para não repetir na próxima. Tá? E usar a forma de vida humana da maneira mais sóbria possível, ou seja, fazendo o bom uso de um mau negócio. Nascer como ser humano foi um mau negócio que nós fizemos. Agora, e aí, vai fazer o quê? A coisa já está feita. O rolo já foi, a confusão já foi armada. Então, o que a gente faz? O bom uso de um mau negócio. Então, a gente vai minimizar ao máximo o impacto da nossa... Vamos ser sinceros, gente? Vamos falar o português claro aqui? Pode ser? Da nossa burrice. Tá? Nós foi burro mesmo, nós se ferrou, e agora a gente vai ter que dar um jeito nessa bagunça aí. Então, é fazer o bom uso de um mau negócio. Certo? Então, vamos aproveitar para, sabe, ver se a coisa dessa vez funciona. Ok? Então, vamos lá. Eu vou entoar o verso no sânscrito, eu já peguei 5 minutos aí, então vou finalizar com 5 minutos. Agora são 7 horas e 11 minutos, então mais
7 minutinhos aí de gotas védicas, tá? Bhagavad Gita, capítulo 7, o conhecimento acerca do absoluto. Lendo, então, o verso em sânscrito, verso 11 e 12 do capítulo 7. Balam balavatan chahan kamaraga vivajitam dharma virudho bhuteshu kamasmi bharato sada om ye chaiva satwika bhavarajas tamasa chaye mata eveti tanviji natuaham teshu trimai. Muito bem. Aqui Krishna está, né, assim, descrevendo as suas opulências pessoais e a sua autonomia, a sua autoridade, né? Uma pessoa que fala assim, ou está alucinada, está sob efeito de psicóticos, ou ela é um enganador, assim, literalmente descarado, né? Um trapaceiro, um vigarista, assim, pretensioso, público, ou essa pessoa está falando a verdade. Tá? Então a gente tem que checar qual é o fundamento. Se essa pessoa está alucinada, ou pode ser um esquizofrênico, porque esquizofrênicos dizem que são encarnação não sei de quem, e tal. Você vai no hospício, você encontra todos os tipos de encarnações, né? Tem São Jorge, tem São Francisco, tem Jesus, tem muita gente. Né? Tem até uma história que diz que um louco, né, estava 2 loucos, né? Aí já vê, por aí já vai dar errado aí, né? Mas tem 2 loucos, um chega perto do outro e diz assim, olha, finalmente eu descobri quem eu sou. O amigo dele, que é confidente, fala, é mesmo? E como é que foi? Foi ontem à noite, eu estava sentado pensando na vida e pá, veio a inspiração e eu descobri quem eu sou, porque uma voz me falou e agora eu sei quem eu sou. E aí o amigo dele falou, e quem que você é? Eu sou Jesus. Eu sou Jesus. E eu descobri isso daí. E o amigo dele falou assim, mas vem cá, que voz era essa daí? Quando foi que você, né, assim, ouviu essa voz? Foi ontem, mais ou menos umas 7 horas da noite, foi Deus que falou para mim. Aí o outro falou, você é um mentiroso descarado, eu nunca falei nada para você, e 7 horas da noite eu tava jantando. Então você é um mentiroso. Para de ser louco, velho. Se liga, vai se tratar, meu irmão. É conversa de louco. É assim. Entende? Então, eles são adoradores de si mesmo e enaltecem as suas próprias personalidades. Esse é o problema deles, é loucura. Então, os loucos afirmam ser Deus, Jesus, seres grandes. Tá? Então, ou isso daqui é uma esquizofrenia, ou é uma alucinação temporária, ou é um descaramento pretensioso, ou essa pessoa é autêntica e sabe o que está falando e está falando com propriedade. Um desses fatores aí. Tá alguém que diz, eu sou a força dos fortes, desprovida de paixão e desejo, eu sou a vida sexual que não é contrária aos princípios religiosos, fica sabendo que todos os estados de existência, sejam elas da bondade, paixão e ignorância, manifestam-se por minha energia. Num certo sentido, eu sou tudo, mas eu sou independente. Eu não estou sob a influência dos modos da natureza material, mas eles, ao contrário, estão dentro de mim. Ou essa pessoa está alucinada, ou ela está falando a verdade. Ninguém pode sair por aí dizendo que é tudo. Ou seja, até pode. Mas você vai ficar, mas espera aí, meu amigo, que é isso? Vai com calma aí. Como é que é essa história aí de você ser tudo? Agora, se uma pessoa diz que é tudo e pode sustentar essa afirmação, então essa pessoa tem autoridade. Não dá para simplesmente negligenciar alguém que se apresenta dizendo eu sou a pessoa suprema. Porque, afinal de contas, quem é que não tem a curiosidade de saber quem é Deus? Eu acho que é uma curiosidade coletiva. Se há um Deus, se há Deus, não seria interessante que nós soubéssemos quem é? Porque, afinal de contas, ele é o Pai. E todo filho tem curiosidade de saber quem é o Pai. Como é esse Pai? Imagina que você cresceu sem saber quem é o Pai. E aí, de repente, você descobre que tem um Pai. Não é uma curiosidade? E esse pai, vamos imaginar que você ouve dizer, olha, o seu pai, ele é rico,
ele é famoso, é uma pessoa importante, e você, de repente, cresce e você ouve dizer que seu pai é assim, naturalmente você não tem curiosidade de conhecer seu pai? Normal isso, né? Então, de repente, você cresce, você está lá brincando como uma criança e tal, e vem alguém e diz assim, ah, mas então você tem o Pai Supremo, o Pai Celestial, e como é isso? Ah, não, não, não. Eu gostaria de conhecer essa pessoa. Ah, não pode. Mas por que não pode? Ah, porque você, né, malvado, malcriado, nasceu do cão, está contaminado pelo Satanás. Como é que uma pessoa se sente ouvindo isso? Não, não posso falar com meu pai, não posso conhecer meu pai, ele fica longe de mim porque eu sou tão desagradável que eu devo feder, eu tô, sei lá, sujo demais, que o meu pai, que é uma pessoa inteligente, querida, que me ama, nem quer me ver, ou nem aparece para me visitar, nunca mostrou o seu rosto. Como que eu me sinto numa situação dessa? Como filho desse pai? Ou eu vou achar esse pai estranho, ou vou achar que as pessoas estão mentindo para mim acerca desse pai, que ele não é essa Coca-Cola toda que eles estão dizendo que ele é, porque uma pessoa, um pai amoroso, mesmo que eu fosse um leproso, mesmo que eu fosse um doente mental, mesmo que eu fosse uma pessoa assim, cheia de feridas, numa cama de hospital, um pai amoroso viria me visitar, ou pelo menos se mostraria para mim, mesmo que ele não pudesse tocar em mim, porque eu seria tão contaminado por uma doença tão horrível, que esse pai não ficaria ausente, ele não se impediria, ele não se limitaria a não me visitar, mesmo que eu fosse uma criatura muito... Se eu fosse perigoso e tal, até, assim, justificaria, mas eu, cara, não faço mal para ninguém, assim, não que eu seja que eu não haja pessoas que façam coisas ruins, mas eu, particularmente, não acho que eu seria tão perigoso para Deus assim, a ponto de ele ficar tão longe de mim, assustado com os perigos que eu posso causar nele. Que perigo, que mal eu posso causar para Deus? Um ser grandioso, onipotente, gigantesco. Por que essa resistência? Por que essa distância? Por que essa ausência? Por que esse vazio? Por que esse abandono? Qual é o problema de Deus que não pode se apresentar? Então, isso é literalmente uma causa de desconfiança da minha parte para com Deus. Eu desconfio dessa pessoa. Como é que eu vou amar alguém que eu desconfio? Eu nunca vou amar a Deus. Agora, se você diz para mim que eu tenho que respeitar, que eu tenho que temer, cara, eu acho que você tem toda a razão. Uma pessoa que me cria e me coloca num ambiente de isolamentos, numa situação bastante conflitante, e nem sequer aparece para me ver, essa pessoa ela tem que ser temida, porque ela é perigosa, na verdade. Claro que eu vou temer essa pessoa e vou respeitá-la. Se precisar, eu rezo para ela, glorifico ela, por uma questão de inteligência. Uma pessoa perigosa assim, você tem que lidar com todo cuidado. Mas amar, a gente ama pessoas que a gente aprecia, que a gente gosta, que a gente tem afinidade. O amor não é uma pressão, uma obrigação. O amor é uma conquista. Não consigo amar a Deus. Esse é o discurso de um ateu. Lógico, porque faz todo sentido. Como que você vai amar uma pessoa que você desconhece, que desaparece, que nunca se mostra, que tem resistência a você? Como é que você vai amar um pai abandonador, que nunca aparece, para que você possa vê-lo? Você não vai amar essa pessoa. Você vai desconfiar que ela tem algum problema psicológico, então ela não existe. Esse é o ponto dos ateus. Eles vão afirmar que essa pessoa não tem problemas psicológicos, que ela não tem problema nenhum. Ela simplesmente não existe. É uma ilusão da cabeça dos homens. Esse é o ponto de vista ateísta. Tá? Por conta dessa questão. Entretanto, quando nós apresentamos o princípio Deus, e Krishna pessoalmente está dizendo eu sou essa pessoa, automaticamente esse paradigma de que ele não se apresenta desaparece do contexto. Está aí a pessoa se apresentando e dizendo eu sou essa pessoa. E eu sou o pai que dou a semente. E aqueles que se aproximam de mim com amor e devoção, conquistam o meu coração e se tornam meus amigos. E vão para a minha morada. Eu vim para convidar alguns para irem comigo. Quem deseja?
Então, é isso. Tá? Eu vou finalizar aqui agora. Namastê. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna. Hariom.